Eu vejo o magistrado civil como o próprio Estado. Obviamente não existia a palavra Estado nos tempos de Paulo, mas basicamente é a esfera que aplica a justiça. E como que a justiça é aplicada? Toda ordem jurídica, toda ordem legislativa precisa de uma ordem moral como base, como disse Uras Dune. E de onde que vem uma ordem moral? De uma ordem religiosa. Então todo o Estado é por necessidade religioso. Obviamente, o Estado que personificava o poder nos dias do apóstolo Paulo era o Estado romano. Era especialmente a figura do imperador. E alguns exegetas vão colocar o tempo em que o apóstolo Paulo escreveu Romanos como o tempo do imperador Nero. Então, eles muitas vezes fazem a exegese de que Paulo estava dizendo que nós devemos nos submeter a qualquer autoridade, porque ela teria sido ordenada por Deus. E de fato isso está escrito. Toda autoridade ela é dada por Deus. No entanto, como que nós temos que compreender Romanos capítulo 13? À luz da epístola inteira. Se você pega Romanos 1 e Romanos 2, Paulo não está falando de cristãos, ele está falando de pagãos. Isso é muito interessante. Ele começa Romanos 1 falando que os não cristãos eles suprimem o conhecimento da verdade. Ou seja, existe um conhecimento da verdade a partir da revelação natural. Isso é uma coisa que confunde muita gente. Muita gente acha que a revelação natural de Deus ela não revela o próprio Deus. E revela. De fato, ela é uma revelação. A própria palavra revelação significa tirar o véu. Ela revela Deus. O problema está onde? No coração corrompido do homem, que suprime esse conhecimento. Ele fala isso em Romanos capítulo 1, e em Romanos capítulo 2 ele fala de uma lei que está inscrita no coração dos não cristãos, dos gentios. Essa lei foi chamada pelos escolásticos a revelação geral. Quando ela é iluminada pela revelação especial, nós temos uma sociedade que agrada a Deus, que louva a Deus. Então o apóstolo Paulo estava falando o seguinte para os cristãos em Romanos capítulo 13. Toda autoridade é assim dada por Deus. Ou seja, existem governantes estabelecidos por Deus. A questão é como que esses governantes são estabelecidos. Eles são estabelecidos e julgados pelo próprio Deus. Logo, se você tem um governante, ele não cumpre as ordenanças de Deus, você pode ter certeza que ele vai cair. Como acontece com todos os impérios da Terra. Todos os impérios não cristãos, e até impérios pseudo-cristãos, eles caem. Por quê? Porque não obedecem a Deus. Porque são rebeldes. Você vê, a Babilônia caiu, a Pérsia caiu, a Grécia caiu, Roma caiu. E o reino de Cristo é um reino que se estenderá sobre toda a terra. Então, a teonomia é isso.